E aí, pessoal, boa noite. Nosso assunto da aula de hoje é arquitetura orientada a serviços, SOA, ok? Vou estar olhando mais para cá porque é onde eu estou compartilhando o slide para eu poder conseguir acompanhar com vocês. Meu nome é Djalma, tá? Eu faço parte aí do corpo docente da Faculdade Senai FATESG. Sou professor há um certo tempo. Trabalho com desenvolvimento desde 2004, alguma coisa nesse sentido, 2005, profissionalmente falando, né, sem ser nas aventuras da vida aí que a gente vai testando. Eu tenho uma preocupação muito grande com a engenharia de software. Ajudei o professor Bruno a montar esse MIT aqui em DevOps e DevSex, e a gente fez uma separação bem tranquila sobre o que é conceito de engenharia de software e o que é pôr a mão na massa mais para frente. Vocês vão perceber que mais para frente vocês vão ter muita oportunidade, muito tempo de colocar a mão na massa, mas a gente precisa detalhar alguns assuntos aqui. Então, esse slide aqui, ele traz para a gente, né, um pouco da introdução, o que é uma governança em cima da SOA, os níveis de maturidade, o conceito de serviço, a classificação de serviços e algumas considerações. Para hoje serão 2 slides, tá? Esse daqui e o próximo é um pouquinho menor, esse aqui tem apenas 36 slides, o outro deve ter algo em torno de 20 slides, é coisa rápida, mas cada slide desse leva a gente a debater muito, e eu conto com a colaboração dos senhores para a gente deixar mais democratizado o conhecimento. Talvez você tenha uma visão do qual eu ainda não consegui enxergar, e vamos colaborar para que todo mundo saia melhor depois de um encontro como este. Eu tenho formação em ciência da computação, com mestrado na área de inteligência computacional e sistemas de recomendação pela UFG, finalizei em 2014, se eu não me engano. Coordeno a pós-graduação de Machine Learning de Big Data do Senai, e é onde eu estou mais enveredando no momento, né? Big Data, essa parte dessas arquiteturas aí para treinamentos, redes neurais, né? É algo que eu estou mais gostando de pesquisar no momento. Trabalho na Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás. Lá eu coordeno toda a parte de tecnologia lá, ok? Inclusive lá eu ainda não consegui implantar uma série de coisas do qual eu dou aula. Eu acho que santo de casa não faz milagre, né? Então deve ser por isso, entendeu? Mas brincadeira à parte, é mais por falta de verba, de infraestrutura, que é um problema sério aí de toda e qualquer empresa brasileira, né? Inclusive, né, no estado, ok? Então, iniciando aqui, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, para alguns conceitos, e fiquem à vontade, tá? Para poder a gente parar um pouquinho e dar uma conversada sobre o assunto. Mais para frente eu vou entrar numa discussão de diferença de microserviços, diferença de arquitetura SOA, diferença com sistemas monolíticos. Talvez até durante a aula aqui, para o caminho que a aula for, a gente faça isso. Eu tenho uma certa resistência em ser chamado de professor, tá? Em ser considerado professor. Eu acho que professor está lá no segundo grau, alguma coisa, ou no primário, que ele realmente te ensina algo muito difícil, do qual sem ele você não conseguiria sair lá na frente, ok? Hoje em dia, para a parte de tecnologia, é muito tranquilo você que tenha uma certa facilidade em pesquisar, em ler, você conseguir sair do outro lado. Então, o que eu faço hoje, então? Isso daqui não é bem uma aula, é mais um encurtamento de caminho, do qual fala assim, dentro desse emaranhado de coisas aqui, o que eu vou ler, o que eu vou pesquisar, o que eu vou aprofundar. Seria isso daqui. E vai ter disciplinas para frente, do qual serão utilizadas algumas ferramentas, do qual o professor do lado de lá vai ter que escolher, né? Eu uso um framework A ou um framework B? Vou usar o framework B. Por quê? Porque ele está acostumado a trabalhar com ele, mas existem diversos, né? O mercado de software cresceu demais ultimamente, e o que não falta são ferramentas, né? Frameworks, né? IDEs aí para poder ajudar você na construção do software. Por que o assunto SOA, né? Fazendo aí um aparato tecnológico aí. No início, as plataformas, os sistemas de desenvolvimento eram todos considerados monolíticos, que a gente chamava, né? Uma estrutura única dentro de uma caixinha.
do qual ela era executada, e aí se você tivesse que fazer alguma atualização, ou se tivesse que alguma parte do sistema travasse, poderia impactar em outras partes, e a atualização você teria que parar todo o seu serviço, todo o servidor, e fazer ali, então, a atualização e depois a publicação disso, né? Então, exemplos são sistemas de tela, né, com Delphi, VB, etc., né? Lá com a parte Microsoft também. E depois, falando de arquiteturas enterprise, né, veio o Java aí, deu um boom no mercado em relação a arquiteturas enterprise. Depois a Microsoft entrou lá com o .NET, então são os dois que lideram hoje aí o mercado. E qual que é a diferença deles em relação às outras? Eles trouxeram o conceito, né, de aplicações enterprise para o web, né? Então, de dentro de um navegador convencional, você consegue acessar aí uma aplicação. Beleza. Nessa aplicação que você acessa no servidor, você tem ela de duas possibilidades para poder fazer ela, ok? Ou você faz ela tudo dentro de um pacote só, ou você faz vários pacotinhos e esses pacotinhos você tem que gerenciar isso daí de alguma maneira. O monolítico, o problema é esse, né? Você faz um pacote só, e aí esse um pacote só, ele vai ter aí uma dificuldade, né? De atualização, de manutenção, de crescer, às vezes cresce, fica muito difícil de dar manutenção, etc. Mas é só problema disso aqui? Não, não é só problema. Nesse cara aqui, a sua equipe de trabalho, ela tem uma produtividade maior. Ela consegue entregar alguma coisa mais rápido do que do outro, da outra proposta que nós temos aqui. Então, essa arquitetura, ela nasceu, né, basicamente, no Java em si, com o uso de EJB, era um tal de Enterprise Java Beans, onde você poderia externalizar ali algumas classes, algumas coisas, né, alguns tipos de trabalho. E aí, de lá para cá, essa arquitetura ela veio evoluindo ao que nós temos hoje, né, que é um aperfeiçoamento, aí, vamos dizer, né, da arquitetura SOA, que seria o uso aí de quebrar mais ainda os serviços, mais ali orientado ao negócio do cliente. Okay? Então, esse daí é um overview um pouco da área, né? Então, sempre você vai ter, independente de qual é o desenvolvimento que você está adotando, você vai ter aí uma dificuldade de alinhamento, né, entre a TI, né, e o negócio da empresa, ok? Quem é a pessoa que está te solicitando. Quando você está numa estrutura de monolítico, o que é o monolítico novamente? É aquele que você faz com uma tela só, coloca um arquivo só dentro de um servidor de aplicação, né, um WR, um EAR, alguma coisa nesse sentido, e aí você publica o software como um todo, né? Você não publica partes dele, né? Você faz uma publicação dele como um todo. Qualquer termo que eu utilizar e vocês ficarem confusos, vocês jogam aí que eu vou deixando mais claro aí mais para frente para vocês, tá bom? Beleza. Então, quando eu estou trabalhando nessa forma de trabalho aqui, a análise de requisitos, ela é um pouco diferente em cima da análise de requisito de uma estrutura orientado a serviço. Então, buscar esse alinhamento com a área que está solicitando o sistema, ele envolve outros cenários. Não tem como trabalhar com arquitetura orientada a serviços sem a gente ter uma camada de negócio, uma camada de processo, uma ferramenta para poder te ajudar a isso, uma ferramenta BPMS, por exemplo. É quase que impossível fazer isso e conseguir chegar e conseguir atravessar isso daí, esse rio, né, com sucesso, ok? É muito complicado. Numa arquitetura monolítica, não. Você, muitas das vezes, pela correria, ou sei lá, pela bagunça, ou pela falta de um PDS, né, um processo de desenvolvimento de software, ou de um modelo de desenvolvimento de software da sua empresa, pula-se algumas etapas, entendeu? Você pula a parte de processo, você pula a parte de algumas definições, você pula algumas diagramações aí da UML, você pula algumas coisas e às vezes consegue chegar do outro lado, né? Na arquitetura de microserviços, não. Você tem uma dificuldade aí, então, né, se não usar um mapeamento de processo bem definido, a sua equipe ela vai sofrer muito para entregar o que o cliente está querendo, entendeu? Porque o que realmente é importante numa arquitetura orientada a serviço é o próprio serviço. E esse serviço ele tem algumas características, como, por exemplo, ser reutilizável. Se ele não é reutilizável, se ninguém sabe como é que ele funciona,
se ninguém sabe onde é que está a documentação dele, se ninguém sabe do seu comportamento, como que você vai reutilizar esse serviço, como que você vai passar isso daí para uma nova equipe, para um outro projeto, para consumir essa API, etc. Como que você vai fazer isso? Entendeu? Fica muito complicado. Numa arquitetura monolítica, o cara baixa o projeto todo, está ali na máquina dele, está localmente, ele olha aquilo dali, ele abre o código e consegue trabalhar em cima daquilo dali, dar manutenção em cima dela e sobe ela depois com as atualizações. Numa arquitetura monolítica, não. Né? De microserviços ou de uma arquitetura SOA, isso daí é mais complicado de ser feito. E aí você tem alguns frameworks que te ajudam nisso daí, né, para poder dar publicidade ao comportamento, né, do serviço, da publicidade, a quais os métodos que esse serviço disponibiliza, quais os parâmetros que você tem que passar e etc. Então, você observa que quando você está falando de arquitetura SOA, né, você está falando de SOA, até a engenharia de software ela é impactada, entendeu? Até a montagem da sua equipe ela é impactada, entendeu? Então, assim, eu vejo isso daí como um aumento de custo, né? Existe um aumento inicial de custo para poder você chegar nessa arquitetura, mas depois você colhe muitos benefícios, entendeu? Isso daí é ao longo prazo, e aí uma, nós temos aí então uma dificuldade, entendeu? De convencer as pessoas de que aquilo ali custa o valor do qual a gente está passando. Um exemplo aí de aplicação monolítica que o Renato colocou aí para a gente no grupo, feita, por exemplo, em Java, com JSF, Prime Faces, ok? É uma aplicação nesse sentido. Não significa que essa aplicação não converse com outras aplicações e não converse com outros serviços, entendeu? Existe padrões de comunicação entre sistema. No final, esse sistema vai gerar um WAR, você vai pegar esse WAR e colocar dentro do servidor de aplicação, entendeu? Então, esse seria o conceito de monolítico, ok? Então, o conceito de monolítico é isso, você consegue compactar a sua aplicação inteira em um único arquivo. Coloca lá dentro do Tomcat, igual você falou aí, dentro do JBoss, dentro de algum Rootfly, alguma coisa, algum servidor de aplicação, e aí quando você inicializar esse servidor de aplicação, ele vai conseguir subir, ok? Inclusive o EJB, tá? Inclusive o EJB. Inclusive o EJB. O EJB também vai passar por esse problema, só que o EJB ele tem alguns outros benefícios de escalabilidade, de desempenho, de poder subir um cluster de máquinas para poder atender às requisições, etc. Não que o Tomcat não consiga fazer isso, mas é mais difícil você fazer isso daí, sendo que você não pensou e não planejou sua aplicação em JSF, em struts, em qualquer outra coisa para esse tipo de situação. Equivale ao PHP, por exemplo, entendeu? Por mais que você possa dar uma visão do PHP, que existe ali um balanceamento de carga no servidor e etc, etc, mas não é propriamente o PHP, né? É o servidor de aplicação que está fazendo esse trabalho. E aí a sua aplicação ela terá uma dificuldade de fazer com isso daí. E aí o PHP também evoluiu os seus frameworks, né? Entrou aí o Laravel, entrou algumas coisas aí que conseguem melhorar esse aspecto. Então, tudo isso que eu falei aqui é baseado em monolíticos. Tudo bem? Professor? Sim. Oi, me ouve? Uma dúvida, ainda agora o senhor falou sobre o código, né? Está centralizado lá em um único local, quando é um ambiente monolítico, em microserviço é um pouco mais complicado. Existe alguma norma, alguma ISO, e que obrigatoriamente eu tenho que armazenar esse código quebrado também, quando eu estou tratando de microserviço? Tipo assim, cada parte do microserviço tem que estar em um projeto no Git ou algo do tipo? Para ser SOA, né, arquitetura, você tem uma situação, existe as padronizações, né, eu vou mostrar para vocês aqui um site que ele diz como que você tem que trabalhar, né, existe até certificações específicas para isso, tanto para a empresa quanto para o desenvolvedor, ok? Então, não é que você tenha que quebrar o seu código em várias partes, não é isso. Numa arquitetura de microserviço, você tem um conjunto de pequenos serviços que ele é orientado ao negócio, entendeu? O que é o negócio do cliente? O negócio eu estou trabalhando com o sistema de arrecadação. O sistema meu de arrecadação, o que ele faz? Ele gera DARE, documento de arrecadação, um boleto,
ele processa esse boleto, ele retorna esse boleto dizendo que está processado, você pode se tornar um pagamento, entendeu? Tudo que é envolto de um pagamento, ok? Então, o ideal é você ter um projeto para arrecadação, entendeu? E dentro dele, você ter endpoints separados, ok? Para que qualquer outro sistema consiga vir aqui e gerar um DARE, entendeu? Ou você reaproveita isso daqui, os outros sistemas que estão orbitando, né, a arrecadação, ele tem a capacidade de fazer esse reaproveitamento, entendeu? E aí você tem uma outra parte do negócio, que é específica, que é de cadeia de suprimentos, para poder comprar, armazenar e distribuir. Então, você teria outros projetos em cima disso daí. Quando você abrir o seu Eclipse do lado de cá, você vai ter ali, né, uma série de projetos, cada um desses projetos alinhado com uma expectativa do negócio. Ah, eu não posso fazer isso lá com Java? Pode, cara. Tranquilo, não tem problema. O problema é que quando você faz com Java, desse jeito, e você gera um build, ele sobe um arquivo só no servidor. E aí, quando você sobe a aplicação, uma aplicação ela tem dependência física, ela tem dependência para poder subir e ser executada. Do qual, sem uma daquelas partes, talvez ela não funcione, inclusive. Então, voltando para a SOA, ou para esses estilos aí, você pode subir cada parte dessa daqui, onde uma parte que deixar de funcionar, teoricamente, ele não impacta o negócio como um todo, apenas aquela parte que necessita daquele projeto. Então, essa seria a característica. Qual que é a vantagem de você, né, eu estou falando que sai mais caro, mas o que eu estou falando que sai mais caro é uma percepção nossa, uma percepção minha, tá? Então, vale destacar aqui, eu acho que esqueci de falar isso, boa parte do que eu falar aqui é uma percepção minha, boa parte vai estar na literatura. Mas eu leio muito e trabalho muito com isso daí no dia a dia. Hoje em dia eu não estou mais programando tanto, mas ainda faz parte do meu dia a dia isso daí, a resolução disso. O que eu vejo? A gente percebe-se um alto custo para poder manter, implantar, né, o microserviço. Agora, quais são as vantagens? As vantagens são várias. O retorno sobre o que você gastou, entendeu? Ele é muito mais alto do que no monolítico. Entendeu? O famoso ROI, Return of Investment, ok? O retorno é muito alto. A possibilidade de você reaproveitar código, de fato, igual está dizendo lá na engenharia de software, que o software tem que ser reusável, não sei o que, cara, é muito complicado você ter, de fato, um reuso de partes do código como um todo, você reusar ele. Reuso não é reusar um método que já existe. O reuso dentro da orientação a objetos é reusar uma parte funcional e testada do software. Que lá no monolítico, isso é muito complicado. Lá você tem muito reuso de classes, de interface, de algumas coisas nesse sentido. Entendeu? Mas isso daí cresce de tal ponto que depois você não confia mais se você pode reusar ou não. No lado de cá, você consegue ter essa qualidade aí, esse cenário aí. Então, mais para frente, a manutenibilidade do software, ele vai ficar mais em conta. Mas esse é a dificuldade, é você conseguir provar, trazer para essas pessoas que estão do lado de lá pagando, né, para os nossos stakeholders aí que estão financiando o projeto, essa ideia e essa visão. Eles têm que acreditar nisso. E você tem que ter uma equipe que consiga fazer isso. Beleza, agora entrar no próximo ponto, que não é problema da arquitetura, é um problema nosso de sociedade, ok? Como montar uma equipe que consiga realmente trabalhar dentro desses aspectos, entendeu? A dificuldade que as pessoas têm hoje de formação em engenharia de software, em análise de desenvolvimento de sistema, em ciência da computação, é algo assim que a gente não consegue explicar. Por que é uma área que tem uma demanda tão grande e tem tantos poucos profissionais e tem tantos poucos profissionais sendo inseridos no mercado a cada semestre? Então, você tem uma turma que inicia com 40 alunos, ela forma 5, 10, dos quais que formaram, 2 vão conseguir, de fato, entender e programar isso daí. E um 5 consegue trabalhar com monolítico, mas trabalhar com microserviço, trabalhar com front-end, essa separação, esse entendimento, é mais complicado, é um profissional mais caro, ok? E aí veio o tal das fintechs, nós estamos aqui, né, na data do dia, hoje é que dia? 20, Black Friday, 27
27 de novembro de 2020, falando de hoje, né? Mais para frente, quando alguém vê esse vídeo, né? Falando de hoje, surgiu aí as fintechs, surgiu aí os PIX da vida, os bancos. Estamos no meio de uma pandemia da Covid, do qual o home office foi instituído e vai continuar para a nossa área de tecnologia. Então, uma empresa de São Paulo, por exemplo, que já está acostumado a pagar 10 mil por mês para um profissional de TI, eles vêm aqui em Goiânia, cara, e contrata esse cara sem aumentar o custo deles do lado de lá. O cara que estava aqui acostumado a ganhar 4 mil reais vai falar assim, opa, vou ganhar 10 em casa. Entendeu? Então, assim, vagas em abertas para programador front e back-end, eu estou com duas. Entendeu? Em nível pleno e sênior. Agora, quem tem meu WhatsApp está acompanhando lá, cara. Eu coloco de 2 em 2 semanas para não ficar chato. Pessoal, estou precisando de programador assim, assado. Estou precisando de um cara de arquitetura para poder ajudar a gente lá nesse ambiente aí, porque são muitos frameworks. E qual que é o problema? O problema é que você vai ver amanhã na nossa aula aí, que eu vou apresentar o WSO2, você executa comandos, roda, o trem está em pé. Mas quando dá um crash aí, um pau mesmo, aí é onde é que o cara tem que ter noção do que ele está fazendo, ele tem que ter uma noção de muita coisa para ele trabalhar com isso. Então, os profissionais que nós exigimos para trabalhar com isso estão a nível de quase sênior, de pleno para sênior. E ele tem que conhecer tanto o desenvolvimento quanto a parte de infra. Esse é o problema. Entendeu? Então, assim, são profissionais multidisciplinares, a nível, às vezes, de arquitetura, e que você não encontra no mercado aí com facilidade. Então, esse é o que pega hoje com a arquitetura, né, com a arquitetura SOA. Mas isso daí é o que eu estou falando. Isso daí não tem a ver, a arquitetura SOA não tem nada a ver com isso. Entendeu? A arquitetura SOA não tem nada a ver com isso. Se você conseguir aplicar ela, a longo prazo, ela vai te dar um retorno muito maior, né? Uma manutenibilidade muito maior. Não sei se vocês lembram lá da professora de engenharia de software, do professor de engenharia de software falando. Você gasta R$ 1 para criar um mecanismo de software e você gasta 15 para manter. Mas eles esquecem de te falar em qual cenário que é isso, entendeu? O cenário que é isso é um cenário mais caótico, um cenário de monolítico, um sistema grande, um cenário onde você tem web services trabalhando com o WSDL para lá e para cá o tempo todo nesse cara aí do qual não pode parar e etc, 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 é um cenário mais caótico. Com microserviços, a tendência é você ter isso daí de maneira isolada, onde a interoperabilidade ela é fator marcante. Você para alguma coisa aqui ou outro serviço deu problema, isso aqui não pode impactar nesse serviço do meio. Basicamente seria isso. Ô, Djalma, quando você fala em reaproveitamento de código, no caso, seria um exemplo a citar, seria, no caso, eu crio um back-end, disponibilizo uma API, onde o meu aplicativo mobile consuma ela, minha aplicação front-end web consuma ela, e qualquer outro que precise buscar aqueles dados ali da API, consiga utilizar ela também? Seria basicamente isso? O reaproveitamento no front-end não necessariamente, entendeu? Mas o restante que você falou, correto. Vou te dar um exemplo aqui do que é reaproveitamento de código. Não é reaproveitamento de método, não é reaproveitamento de classes, etc. Isso também é uma parte do reaproveitamento. O reaproveitamento ele vai muito além. Né? O que a arquitetura SOAS e microserviços consegue te entregar é isso daqui, ó. Eu estava falando de fintech, né? Então, assim, eu estou com um projeto de fintech, por isso que eu estou sabendo e a gente está pesquisando. Nas pesquisas que eu fiz, essa Safe2Pay aqui, que é uma empresa, acho que de Santa Catarina, ela tem um nível de maturidade muito bom, entendeu? Não estou fazendo propaganda da empresa, só estou falando do ponto de vista técnico. Se as taxas deles são legais, se a antecipação do cartão é legal, tal, isso aí eu não estou levando em consideração aqui não, só estou querendo apresentar para você. O que seria isso? Seria o quê? Que eu posso vir aqui, ó, eu tenho bibliotecas deles já prontas para essas linguagens de programação aqui, entendeu? E eu tenho uma documentação completa, API para desenvolvedores. Aqui não está falando software para desenvolvedor ou projeto para desenvolvedor, não, ele está falando de API. Esse conceito de API aqui é o conceito de serviço, ok? Ele deve ter por trás um gerenciador, um API manager, para poder controlar essa distribuição
e dá segurança nisso, porque com o monolítico você faz a segurança no servidor de aplicação, ok? Você faz segurança na rede, você faz segurança, talvez, no código relacionado a usuário, sem o que um usuário pode ver, o que um outro usuário não pode ver, e etc. Quando você está dentro de uma arquitetura mais distribuída, né, você não tem essa noção de segurança, você tem que implantar uma segurança para cada endpoint, entendeu? Você tem que ter uma preocupação disso. Aí vai surgir o conceito de keys, né, de chaves, né, de aplicação, de chaves dos endpoints e etc, ok? Então, esse API deles aqui é isso. Quando eu clico aqui em documentação, por exemplo, eu consigo ver aqui, ó, ok? Eu consigo ver aqui uma série de ações. Por exemplo, eu quero gerar um boleto. Vamos pegar o exemplo do boleto. Então, eu vou procurar aqui boleto bancário. Deixa eu achar aqui. Aqui, eu quero alterar boleto bancário. Quando eu clico aqui, ele já me mostrou o endpoint que eu posso consumir, ok? Vou passar só o que é necessário para a geração do boleto, ok? Então, vou passar aqui o token da minha aplicação, certinho? Vou passar os detalhes de quem eu estou gerando o boleto, né? Que é o recebedor, né? No caso, eu estou gerando um boleto aí para o Ziel, então tem que passar o nome do Ziel, o CPF dele, o endereço dele, a data de vencimento, o valor e etc. A API já sabe que vai acreditar no meu, porque eu estou gerando um boleto, eu já configurei isso em outra tela, em outro serviço, ok? Então, esse daqui é o código, em C Sharp, esse é o código aqui em Node, em Ruby, em JavaScript, em Python, em Java, entendeu? Em Swift, PHP, em Go, entendeu? Se eu quiser utilizar alguma daqueles Postman, né, que você clica e manda o trem para frente, sem precisar ser uma linguagem de programação dentro do navegador, tá aqui o secure dele, entendeu? E aí você consegue mandar isso daqui. Quando você vem embaixo aqui, você tem uma estrutura do conteúdo de envio que você pode fazer e um botãozinho aqui para executar o Postman dele. E aqui você tem todos os atributos que você vai passar. Quando você chama esse cara, tá pronto, cara. O negócio dele é gerar boleto bancário, mais nada. Mais nada. Ele gera boleto bancário. Ah, eu quero cancelar o boleto bancário. Não, não é aqui não. E eu não vou poluir esse cara aqui passando um parâmetro se é para gerar, se é para cancelar ou se é para estornar. Entendeu? A ação criar boleto é uma. A ação consultar boleto é outra. A ação cancelar é outra. Entendeu? Então, assim, isso daqui é um exemplo do que a gente está falando de solução para frente de reaproveitamento. Por quê? Essa empresa aqui, ela sabe quem são os clientes dela e quem está consumindo as APIs. O código do lado de lá do servidor que está rodando na infraestrutura tecnológica deles não tem a mínima noção de quem que está chamando, se do lado de lá é Java, se é PHP, se é .NET, se é C Sharp, se é isso, se é aquilo, blá, 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 blá. Essas integrações não é problema dele. E isso era um problema até um tempo atrás. Você compartilhava banco de dados, você criava serviços, aí o serviço tinha que ficar exposto, né, com o REST ou com alguma outra coisa, que eu estou falando de serviços aqui, de web services, né, dentro da aplicação, nesse cenário que eu falei. Ele fica exposto dentro de uma aplicação e você não consegue dar uma manutenção, né, tão ideal em cima disso. Eu quero fazer uma operação com criptomoeda, está aqui. Eu quero uma operação com cartão de crédito, está aqui. Eu quero uma operação com cartão de débito, está aqui. Com isso daqui, eu consigo criar a minha operadora de cartão. Eu consigo criar o meu PicPay, entendeu? Eu consigo criar o meu AMI digital. Eu consigo criar porque esse cara aqui, ele me dá tudo que é transacional para uma operação financeira. Todas essas partes aqui. Agora, se é vantajoso eu construir um PicPay, não sei. Não sei se é vantajoso, entendeu? Porque esse cara aqui vai ganhar na taxa. Eu vou ter que ganhar na taxa. O meu cliente vai pagar 10% numa transação? Não paga. Por quê? Porque ele vai lá no banco dele normal e o banco, às vezes, nem cobra esses 10% dele. Ele vai lá no PicPay e o PicPay não cobra isso dele. Entendeu? Por quê? Porque o PicPay ele já é a fintech.
entendeu? Ele já é a empresa de tecnologia bancária daqui dali. Então, ele não precisa ter esse custo lá de cá. E para você montar uma fintech, hoje você não gasta menos de 4 milhões, entendeu? Com toda a estrutura, toda a parte de segurança, registro no Bacen e etc. Entendeu? Então, esse seria o cenário aqui de aproveitamento do código. Tranquilo? Beleza, Beleza. vou entender que tá ok, tá? Então, quando eu estava falando para vocês aí sobre esse cenário, você, dentro da empresa, para ser competitivo, cara, você vai ter que aperfeiçoar a sua equipe, entendeu? Uma grande dificuldade que a gente tem é achar um analista de negócio. Por que é difícil achar um analista de negócio? Porque o cara, para ser analista de negócio, ele já tem que ter programado pelo menos um pouquinho na vida dele. Ele tem que ter passado por algumas situações. Ele tem que conhecer de ferramentas de mapeamento de processo, BPMS. E ele tem que saber dar essa visão que eu acabei de falar. Se o cara quiser cancelar boleto, é outra coisa, não é emitir boleto. Emitir boleto é uma coisa, cancelar boleto é outra. Estou falando o analista de negócio para trabalhar com SOA, porque ele tem que saber direcionar isso, entendeu? Se ele passa numa arquitetura monolítica, o cara vai criar uma classe mãe aí de boleto, dentro dela vai ter uma interface boleto, dentro dela vai ter todos os métodos que é possível fazer com boleto, e aí ele vai começar a criar métodos e reaproveitar métodos e gera aquela saroba ali dentro, entendeu? Aqui não, aqui é diferente. É por isso que eu estou te falando para vocês, que às vezes a pessoa trabalha com o conceito de microserviço, mas está programando assim como ele programa em Java lá, normal, entendeu? Não significa que ele está criando os microserviços. Aí ele cria os endpoints, aí o endpoint dele é boleto. O endpoint dele é boleto. E aí ele passa os parâmetros. Entendeu? Eu estou te falando isso porque está acontecendo com a gente aqui. Entendeu? E olha que eu estou com pessoas que têm um nível muito bom. Agora, é 4 pessoas, eu preciso de 10. Entendeu? Aí na correria você faz merda no código. Essa é o fato. Então, na minha opinião, para você ir para uma arquitetura SOA, você tem que, na hora que o cliente quiser um produto, você põe ele numa sala, dá um treinamento para ele de como que vai funcionar a metodologia de desenvolvimento dessa ferramenta. Você já pede ele para assinar um termo falando assim, olha, eu vou estar disponível para poder sanar todas as dúvidas e ttt. A quantidade de profissionais aumenta, igual eu falei para vocês, a quantidade de profissionais aumenta, entendeu? E que ele tem que estar ciente de todas essas etapas. A realidade hoje, a nível Brasil, a realidade é essa. Não é algo assim tão fácil, tão transparente mais não. É igual o colega colocou aí, exige muito conhecimento de profissional, precisa conhecer, ter experiência de muitas coisas, não é algo assim tão trivial, e eu acho que é por isso que vocês estão fazendo essa pós-graduação. Porque quando você terminar essa pós-graduação, você vai ter essa noção do qual eu estou chamando a atenção de vocês. Cara, o objetivo da minha disciplina é só esse, trazer essa preocupação para vocês. Porque a parte técnica depois, vocês vão andar na disciplina, vocês pesquisam sozinhos, vocês instalam ferramentas, você começa a programar e isso daí, você nunca vai deixar de estudar, né? Não sei se você já sabe disso, você vai estar sempre estudando. 2 meses que você ficar fora, você já perde uma série de situações. Se você der o azar de ficar fora, quando estiver mudando um paradigma, aí o seu prejuízo é grande, viu, cara? Você recuperar depois não é algo assim trivial, não, ok? Então, a arquitetura orientada a serviço, ela tem o objetivo, então, de ajudar as empresas para que elas estejam preparadas para ter uma evolução tecnológica, ok? E para frente colher o quê? Rentabilidade disso daí. Porque ele vai diminuir uma série de restrições de tecnologia, entendeu? Ele vai diminuir, porque vai possibilitar você escalar quando tiver com problema de desempenho, vai possibilitar você parar e subir serviços específicos, você vai ter uma estrutura de rede que você pode planejar isso daí direitinho. Vou pagar tanto, vou ter tanto de nuvem disso daqui para processar, vou montar um data center, vou ter isso, vou ter aquilo, entendeu? E você vai ter uma reutilização. A arquitetura SOA é para grandes empresas, é para grandes projetos. Não tem jeito de ser diferente. Sabe quando você quer integrar com alguma coisa, ou alguma coisa que vai integrar com o que você está fazendo, e você não tem a mínima ideia, você não sabe quem que vai vir integrar com você, e você não tem a mínima ideia de com quem que você vai integrar.
Para facilitar essa integração de software, a melhor arquitetura é a sua. Entendeu? Eu não quero integrar com ninguém. Estou fazendo aqui um sistema ERP, que dentro dele o cara vai só emitir pedido e vai no máximo ali emitir uma nota fiscal eletrônica, mas aí já tem o WSDL lá da Secretaria da Fazenda que eu vou consumir, e eu vou preencher os campos e vou mandar para ele e tal. Eu não tenho, a minha preocupação é essa, entendeu? Não, beleza. Então, nesse cenário aí, se você for para uma arquitetura sua, talvez você tenha aí uma dificuldade de ser rentável. Mas você parou para pensar que amanhã esse sistema seu pode ter um módulo de transportadora, né, de entrega, que amanhã você pode fazer uma parte do processamento em blockchain de documentos que estão indo para lá, indo para cá, e o gerenciamento eletrônico de documentos. Você parou para pensar? Se isso daqui for preocupação sua de crescer, aí mesmo nesse cenário eu te aconselho você ir para uma arquitetura sua. Entendeu? Outro exemplo para vocês entenderem esse cenário. Existe a plataforma GovBR, não sei se vocês estão por dentro. É porque microserviço, gente, estourou ultimamente, sabe? Ela deu uma bombada aí, assim, esquisito por conta da possibilidade da computação na nuvem, né? Evoluímos ali, né? Uma arquitetura, uma infraestrutura de rede, essa infraestrutura de rede com redes de alta velocidade, com internet boa, com máquinas boas, etc., privilegiou que a arquitetura orientada a serviço voltasse à tona, entendeu? Não é algo, assim, novo na ciência da computação, tá? Esse cara aqui, o GovBR, é um portal do governo que ele permite, com o seu CPF, você acessar diversos serviços, entendeu? Que são oferecidos em diversas esferas, na municipal, na estadual e na federal. Ok? Agora, como que esses caras fizeram ou fazem isso? Entendeu? Como que ele vai conversar com a prefeitura lá o Zé falou de São Luís, eu acho que ele está no São Luís de Maranhão, pelo que eu entendi. Então, tem a prefeitura de São Luís de Maranhão, tem a prefeitura lá de Barreirinhas, tem a prefeitura daqui de Goiânia, de Caldas Novas, a prefeitura de Goiânia, Aparecida, e você vai externalizar esses serviços todinho lá na nuvem, entendeu? Para que tenha uma plataforma única. Se o GovBR não fizer isso numa arquitetura SOA, numa arquitetura diferenciada, quando tiver uma atualização, todos esses outros sistemas que eu falei para você aí vai parar. Você imagina, só em Goiás são 248 municípios, se eu não me engano. 248 municípios que não pode, por exemplo, arrecadar o boleto de IPTU e está bem no mês do cara da prefeitura ganhar o único dinheiro que ela ganha mais fácil, assim, entendeu? E o serviço de geração de IPTU não está funcionando. E aí, como é que você trata desse aspecto? Entendeu? Vamos entrar aqui para um outro cenário onde eles fizeram isso daí, integrou com vários outros cartórios, né? E aí, esse cartório, deixa eu pegar o endereço certo aqui, eu acho que é cartório Aparecida de Goiânia.com.br. Deixa eu ver aqui. Fizeram essa plataforma aqui, o cartório Aparecida de Goiânia. Você entra nesse site, você acha que você está dentro do cartório de Aparecida de Goiânia. Mas, na verdade, quando você vem aqui consultar consultar aqui, ó, um protocolo de certidão de imóveis, por exemplo, entendeu? Você olha lá em cima, está escrito .face aqui, entendeu? Então, esse serviço aqui, ele é exclusivo do cartório de Aparecida de Goiânia. Mas se você entrar lá e tentar fazer um agendamento, ele te direciona para vários outros cartórios que existem espalhados aí no Brasil, ok? A pergunta é, se esse serviço de agendamento que está na tela anterior aqui, ó, ok? Se isso daqui, porventura, parar, e estamos proibidos de sair de casa, certo? O que acontece com o cartório de Aparecida de Goiânia? Começa a não receber as solicitações de certidão e etc. Esse é o cenário, ok? No cenário de microserviço, talvez só um dos serviços ele pare. Para todo serviço ficar inoperante, tem que cair toda a infraestrutura de rede. E aí é por isso que vocês têm uma disciplina, você tem uma disciplina aqui na pós-graduação de vocês aí, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem novamente.
Deixa eu ver onde é que eu salvei ela aqui. Eu fechei, né? Por isso que vocês têm aqui, ó, disciplina de infraestrutura. Você tem plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, tá vendo aqui? Aqui você vai aprender a mexer no OpenShift, no Kubernetes, entendeu? Você vai aproveitar e conseguir trabalhar com alguma parte de logs, alguma parte mais maior, entendeu? De rede, você vai conseguir deixar esse cara aqui tudo orquestrado, tudo certinho, por conta disso. Porque se essa infraestrutura sua cai, aí obviamente, né, tá caindo o servidor, né? Se tá caindo o servidor, a aplicação inteira vai estar parada. Isso é inevitável, ok? Pessoal, tranquilo? Ó, o Plínio tem chance de ministrar. Aí onde é que entra, viu, Renato? O Plínio, para ministrar essa disciplina, ele tem que conhecer dessa infraestrutura que eu acabei de falar. Porque não é, essa disciplina aqui, essa disciplina que eu acabei de mostrar, ela não é uma disciplina de servidores de rede. Ela é uma disciplina onde a nuvem está formada e eu vou colocar frameworks aqui dentro que vai suportar a arquitetura orientada a serviço que eu estou implantando. Entendeu? Então, o Plínio ele vai para coisas relacionadas à rede mesmo, entendeu? Não a serviços de redes, por exemplo. Aí vai a infraestrutura com código, né? É um pouco diferente, entendeu? Certo? Que é a praia dele, né? A praia dele aí, né? Isso daí, né? Pelo que eu tô vendo, tem mais pessoas aqui da área de redes, né? Aqui dentro nessa pós, né? Então, essa disciplina aqui vai fazer bem para vocês. Ok? Quem não fez muito bem foi a de Python, que a gente apanhou igual cachorro sem dono. Não, tranquilo, a de Python depois, se vocês quiserem, a gente marca aí num meio de semana, eu pego aí 4 horas, ensino algumas coisinhas para vocês, tem algumas coisas massa para fazer com Python, entendeu? Porque Python, ele dá uma quebradinha nas nossas pernas, né? Porque Python, ele é uma linguagem muito poderosa e os frameworks deles, de Python, não é tão amarrado à linguagem Python em si, entendeu? É diferente do Java. Java, quando você olha para ele, você sabe, é Java. C, você olha para o C, é C, entendeu? O primeiro exercício já foi pegar uma saída de servidor de log lá da NASA. Eu falei, meu Deus do céu. Por exemplo, nessa disciplina que eu falei para vocês aqui, ó, eu não sei aonde que isso vai acontecer, mas vai ter já vi aqui. Já vi, não, lembrei. Tem alguma disciplina aqui de log, quer ver? Orientação, gerência, plataforma. Monitoramento e análise de log, tá vendo aqui? Essa disciplina aqui, no que a gente planejou ela, cara, você vai instalar um cara chamado Greylog, entendeu? Você vai jogar um Elasticsearch em cima disso daí, em cima do banco de dados MongoDB e criar um painel de informação, cara. Essa disciplina é pauleira, bicho. São 16 horas intensas, sem slide. Não precisa de slide não, entendeu? Só hands-on, né? Vai grafando, aí vai tudo esses trem junto, né? Vai esses caras todinho aí. Aí é onde é que a gente gosta, né, de pegar essas disciplinas. Essas disciplinas, igual eu tô pegando aqui hoje, cara, ninguém quer, entendeu? Dos caras técnicos, assim, mais técnicos, né? O Bruno não gosta de ministrar isso aqui. Por que você acha que ele foi lá e pegou DevOps, DevSec e SRE aí? Entendeu? Né? É porque ele pode mostrar os treinos. Agora, nessa daqui, tanto é que eu não aguentei, né? Eu coloquei o WSO2 aqui pra gente brincar nele amanhã, cara, porque não dá pra ficar no slide o tempo todo, não, entendeu? Apesar de ser importante. Por que é importante? Por conta dessa dificuldade, não sei se vocês entenderam, de mão de obra que entenda o que a gente realmente está precisando, entendeu? Você não precisa de programador, entendeu? Você precisa de um analista desenvolvedor para trabalhar com essa arquitetura. Programar por programar, cara, já tem máquina aí fazendo sozinho, entendeu? Então, é algo... Vou deixar essa imagem aberta aqui, que direto a gente está voltando, né? Beleza? Então, de maneira simples, a arquitetura SOA, né? Pessoal, quando eu falar arquitetura SOA, é dúbio, né? É quase um pleonasmo, né? Porque o A já é de arquitetura, né? Mas é força de expressão, beleza? Então, de maneira simples, a SOA, né, é uma abordagem de negócios. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Entendeu? É uma abordagem de negócio. E esse negócio é o que vai fazer você criar um sistema de tecnologia para resolver um problema do negócio.
ok? Esse é o cenário, a arquitetura SOA é isso. Beleza, agora por quê? Porque com ela você pode alavancar os seus recursos existentes, criar novos recursos, estar preparado para as alterações que vai vir no software, entendeu? E ter, no futuro, quando você tiver já a arquitetura montadinha, as coisas estiverem andando, você vai ter mais produtividade. É o que a gente percebe. As pessoas demoram demais a girar o primeiro giro com a arquitetura SOA. Mas depois, cara, o trem começa a fluir assim de uma maneira, cara, que é muito massa. Porque você fala, não, vamos criar um serviço, tá? Cria o serviço, publica a API dele e tal, não sei o que, o trem tá publicado, já tá resolvido, o cara faz o que ele quiser do lado de lá, a gente não tá nem sabendo. Entendeu? Então, eu imagino dessa forma a parte aqui de arquitetura, né, SOA, que é algo relacionado para serviço. Então, se você não tá alinhado com o negócio e você não tem um analista de negócio que pensa dessa forma, você vai analisar errado, você vai projetar errado e depois você vai desenvolver numa arquitetura SOA algo que não veio planejado para aquilo ali. Vocês entendem quando eu falo o que é isso, bicho? É assim, ó, vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. É um aniversário do seu filho ou da sua filha, que você quiser, de 10 aninhos. E aí você vai fazer um tema todinho do aniversário para aquilo ali. Aí você vai fazer um tema aí do Ben 10, você vai fazer um tema aí de uma princesa não sei o quê, sei lá, o que você vai fazer de um tema, de futebol, de um time. Você vai fazer um tema. Tudo que você planejou, cara, mais a sua esposa, mais a pessoa, a mãe da pessoa, você planejou em cima do negócio de festa de 10 anos, no tema tal. Vocês concordam com isso, né? Vocês estão conseguindo vislumbrar, né? Na hora de executar isso, a pessoa que pegou do lado de lá, ela não entendeu dessa forma. Aí ela faz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ela esquece alguns detalhes, entendeu? Não vai o principal, que é todo aqueles desenhos bonitinhos em cima do bolo e etc. Então, você planejou uma coisa e você vai entregar outra. Por quê? Porque quem planejou e fez tudo não está alinhado com quem vai fazer o bolo. Equivale a você casar, entendeu? E não ter aquela mesa onde os noivos lá que estão casando para ali para poder bater foto junto com aquele bolo ali de 3 andares. O bolo de noivado, de casamento, ele é diferente do bolo de aniversário, que é diferente do bolo que a gente faz no dia a dia para confraternizar, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquele que não passa de 5 milímetros a camadinha de chocolate, sabe? O padrão é esse cara aí que eu tô falando. Então, isso aí é o cenário caótico e problemático. Porque quando chegar numa situação, você está no meio da construção do bolo, e aí alguém percebeu isso e começa a falar assim, não, cara, não pode fazer isso, mas aí você já gastou comprando o ovo, a farinha, com confeiteiro, você já gastou o tempo, você já gastou energia, a batedeira já está suja, entendeu? Você deixou para fazer no domingo, cara, não tem nada aberto naquele horário que você está falando, que você está trabalhando, entendeu? Por quê? Porque veio uma análise errada. Agora você está falando para mim que você vai economizar no analista de negócio. É isso que você está me falando. Não, vamos pegar o cara que acabou de formar aqui. Ou uma pessoa que diz que é analista de negócio, que trabalha 4 anos com análise de negócio, mas nunca programou e não entende dessa arquitetura. Entendeu? Como que esse cara vai fazer isso? Não estou menosprezando ninguém, nem o profissional. Só estou falando dos problemas que podem acontecer. Entendeu? No Brasil, estatisticamente falando, é alto índice daquelas pessoas que formam e que não exercem a profissão. Por quê? Entendeu? Existem algumas coisas aqui que conta a favor e que às vezes até conta contra. Entendeu? Então, assim, esse é o cenário. É isso que tem que acontecer. Eu tô sendo claro, consegui explicar aí para vocês, tá tranquilo, né? Por isso que eu falo que uma equipe para arquitetura distribuída não é uma equipe trivial, entendeu? Aí depois vai aparecer gente trancado dentro da empresa, porque teve que trabalhar de madrugada. Cara, eu e o professor Bruno, deve ter mais ou menos uns 6 meses que a gente não dorme direito. E não é falta de procurar profissional, não, viu? O que eu já contratei e que a gente já dispensou para poder trabalhar com essa arquitetura e a gente não conseguiu, não está escrito. Não está escrito. Não, e não é preço, não, tá? Teve gente que cobrou R$60 a hora, teve gente que cobrou R$100 a hora. O cara se intitula arquiteto, o cara se intitula pleno, o cara se intitula sênior, e quando você vai analisar o código, o cara está programando, igual ele programa lá
no Java orientado a objeto ali, normal, entendeu? Assim como, entende? Não tem jeito, cara. No projeto que a gente está entregando lá, não tem jeito. Porque lá existe uma análise de código. Lá existe um padrão, entendeu? Aquela que o Bruno falou, ele segue um padrão de arquitetura da C4, ele segue um padrão não sei o quê. Os caras são chatos pra caramba, entendeu? E tem ferramentas que analisam o código. Então, assim, aí por aí vocês já viram. A pessoa lá, eles fazem um cara crachá. Ah, esse serviço aqui, ele tem isso, vamos ver o comportamento dele, vamos ver o comportamento lá na ferramenta de BPMS. Entendeu? Não sei se vocês entendem, mas para eu trabalhar com modelagem de negócio, BPMS. Entendeu? Vamos pegar aqui, vamos pegar só um BPMS exemplo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Aqui, ó. Ok? Vocês não têm noção do tanto que isso daqui é importante. A minha pergunta é, aqui quem desenvolve com programação, quantas vezes chega o processo mapeado para você lá, para você desenvolver? Independente da arquitetura que você esteja utilizando. Nós somos aqui algo em torno de 18 pessoas, mais ou menos, porque tem alguns que tá duplicado. Por exemplo, eu estou 2 vezes aqui, porque eu estou no meu tablet aqui, porque de vez em quando eu escrevo, eu compartilho minha tela aqui e escrevo também, porque eu simulo o quadro para vocês, né? Então, assim, se tem alguém aí que chega para vocês me falam que eu quero trabalhar com você, cara. Entendeu? Se chega a documentação, tudo certinho, se tem um mapeamento de negócio, entende? Lá onde é que a gente está implantando, nós precisamos que isso aconteça. Não sei se vocês estão entendendo a gravidade. A gravidade é, eu preciso que isso aconteça, senão eu não vou te entregar a arquitetura sua e os projetos vão falhar. O problema de implantar a arquitetura SOA, na minha opinião, é que 100% dos projetos atrasam 5 vezes o prazo. De cara. Ok? Na minha opinião, 30%, 40% ou mais dos projetos em cima de arquitetura dessa não termina, não finaliza. Não tem dinheiro suficiente, aí esquece de avisar para o cara que ele tem que comprar um servidor bacana, entendeu? Na nuvem, ou um data center para ele, que não pode ser uma máquina, entendeu? Tem que ter os ambientes separados de teste, de homologação e de produção. Tem que construir os pipelines lá com Jenkins, com Sonar, com essas coisas todas certinho que tem que ter lá, entendeu? É 3 máquinas, cara, que você precisa para poder trabalhar com esse cara, entendeu? E essas máquinas tem que ter garantia de quê? De disponibilidade. E aí, como é que você faz? Se você não falou para o cara, um servidor desse aí vai custar algo de uma grande empresa, algo em torno de 80, 90 mil por mês, dado o volume de serviço, entendeu? É uma estimativa aqui, né? Aquilo que eu falei, a arquitetura SOA não é para tão pequena empresa, né? A arquitetura SOA, ela te exige um pouco mais, ok? Só não estou falando que é ruim, não. Só estou dizendo para vocês que quando você entra numa briga, você tem que entrar sabendo, entendeu? Quando você entra numa discussão, você tem que entrar sabendo. Quando você assume um projeto, você tem que assumir um projeto o quê? Sabendo, entendeu? Você tem que construir um projeto sabendo. Então, é bem tranquilo. Eu tô querendo deixar vocês preocupados, essa é a palavra. Se eu não sair daqui sem deixar vocês preocupados, entendeu? Na hora que voltar da pandemia, tiver fisicamente, eu vou no sábado lá e vou pagar o pão de queijo para vocês com 2 Coca-Cola. Eu vou levar o pão de queijo para vocês com 2 Coca-Cola. Se alguém aqui falar que não vai ficar preocupado, entendeu? Você me fala que eu vou pagar essa promessa lá, entendeu? Só me fala, é bem trivial. Antigamente a gente apostava outras coisas, cerveja, né? Eu levava e tal. Agora não pode mais, né? Porque todo mundo te processa. O trem tá ruim, né? Então, tirando as brincadeiras aí, continuando. Para você usufruir desses benefícios, é necessário investimento de tempo e aprendizado. Gente, não sou eu que estou falando. É todo mundo que trabalha com isso. Entendeu? Chega ao ponto, na minha equipe lá da SEMAR, de Secretaria do Meio Ambiente, da gente ter que ir para microserviço e ter que voltar. A gente não conseguir sair do monolítico, porque a minha equipe técnica não consegue ir. A produtividade foi lá embaixo. E a secretária desceu na chibata para poder entregar o negócio. Tem que lançar, o governador tá não sei o quê. Entendeu? E aí, como é que eu faço? Tive que recuar. Eu tenho vontade de ir para a arquitetura? Tenho, mas eu tive que recuar, porque não tem jeito de implantar isso lá na minha estrutura que eu tenho, porque eu preciso de tempo, cara. Fala para mim, quem é que tem tempo aqui hoje? Bicho,
Não dormi de ontem para hoje, não dormi de ontem para ontem, perguntei pro Bruno. Quem tem contato com ele, perguntei. O Bruno saiu dessa aula aqui agora, a verdade, ele foi dormir, cara. Ele foi dormir, porque quando terminar essa aula aqui, nós dois vamos pegar agarrado para terminar outras coisas. Entende? Por quê? Ah, professor, por que você não contrata e põe os caras para trabalhar para você? Eu quero, cara, te contratar, entendeu? Agora me apresente o cara, entendeu? Me mande no privado. Eu preciso de um cara bom, com Angular, com back-end aí, com Spring, Spring Boot, Spring Cloud, Spring não sei o que, Spring o que quiser, entendeu? Trabalhar bem com banco de dados, com mapeamento objeto relacional, entendeu? JPA e etc. Então, preciso. A gente não tem. Então, a minha intenção é deixar vocês preocupados. E eu quero deixar vocês preocupados, mas que vocês saibam do conceito, ok? Então, evoluiu-se, né? Estamos nesse ponto. E, mais para frente, o cenário onde eu fui e recuei, vai chegar no momento que não vai ter jeito de eu não ir, entendeu? Eu tenho que me preparar. Já sabendo disso, o que eu estou fazendo? Treinando a equipe inteira em paralelo, porque eu vou precisar ir. Porque senão eu não comunico com o portal do governo, eu não comunico com a Rede Sim. A Rede Sim é uma iniciativa, né, de deixar todas as juntas comerciais no trabalho muito rápido e dinâmico. Você abre uma empresa, e aí, se você precisar de uma licença ambiental, o sistema já te direciona para dentro do meu sistema de gestão ambiental aqui, né, da SEMAD, ele te dá uma mobilidade muito rápida e faz com que você abra uma empresa em 48 horas, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Eu preciso ir para a Rede Sim. Como é que eu faço? Entendeu? Hoje, infelizmente, não consigo. Então, o principal item do SOA são os serviços que servem para denominar o relacionamento entre um provedor e um consumidor. Beleza? O que é isso? Isso daqui é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem que eu fiz. Vou ter que mostrar aqui, deixa eu parar de compartilhar essa apresentação, rapidão, para vocês, vou vir aqui, Meet, deve ter que apresentar a tela, iniciar a apresentação. Então, vou vir aqui na arquitetura SOA. Pessoal, o que eu vou lembrando, eu vou anotando aqui para vocês, entendeu? Para que eu não esqueça de falar para vocês. Como foi surgindo algumas perguntas no início, eu já fui fazendo. Olha só, como é que funciona? Você tem uma estrutura acima aqui, entendeu? Onde você tem aqui o produtor do serviço e você tem aqui o consumidor. Certo? E aí, por que esse cara não vem diretamente para cá? Por questão de arquitetura mesmo, de definição. Mais para frente a gente vai explicar por que esse cara aqui não faz diretamente sem isso daqui, ok? O que é isso daqui? Esse cara aqui, imagina aqui, ó. Aqui sou eu e aqui é a minha companheira, entendeu? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, Maiara. Certinho? Nós queremos efetivar o nosso relacionamento, certo? Nós podemos simplesmente efetivar entre nós dois. Só que para efetivar entre nós dois, os níveis são o flerte, depois o enamorado, depois namorados, depois noivos. Correto? Beleza. Eu preciso evoluir isso daqui. Eu consigo? Não. Só nós dois aqui, não. Porque se eu precisar de uma união estável, eu preciso de um cartório. Se eu precisar de um casamento, eu também preciso de um cartório. Para que serve o cartório? O cartório torna público o que está acontecendo. É como se fosse uma rede social. Torna público. Você entra nela se você quiser. A partir do momento que você entrou, você consegue ver a timeline dos outros, os feeds de notícias e etc. Entendeu? Então, o que o produtor faz? Ele vem aqui e diz que existe uma API, que essa API é pública, mas que para acessar ela eu preciso de uma chave, de uma key, ok? E o consumidor vem aqui e diz que quer consumir essa API que está pública aqui. Uma vez que isso daqui foi consolidado, agora a conversa entre eles pode ser só aqui, ó, não preciso voltar lá mais, porque eu fiz o padrão, né, de pub, sub.
publish e subscribe. Entendeu? Então, essa daqui é o que mantém a arquitetura. Entendeu? Então, assim, eu produzo, a partir do momento que eu fiz isso daqui, eu não preciso mais ficar voltando aqui no cartório. A não ser que eu queira separar, entendeu? Ninguém casa esperando separar, mas acontece. Entendeu? Quando é que eu vou fazer isso aqui? Quando eu vier aqui e falar assim, olha, não quero mais publicar isso aqui, ou isso daqui mudou, os termos aqui do contrato mudou. Porque você tem que lembrar que quando você está trabalhando em serviço, né, existe um contrato a nível de código da parte A com a parte B. Aqui está falando que a informação tem A, B e C. Do lado de cá, ele tem que também saber que existe informação A, B e C. E os termos de conversa entre esses caras. Entendeu? Então, é por isso que você trabalha desse jeito. Eu havia desenhado aqui, essa estrutura aqui, ó, que você tem aqui o registro, você tem aqui o provedor, você tem aqui quem está requisitando aquilo ali. Para você conversar entre esses caras, você vai atrás de um padrão de comunicação no protocolo chamado SOAP. Entendeu? Tanto é que antigamente, quando a gente conversava lá com os meninos no bate-papo, a gente iniciava a conversa assim, ó. Opa, sopa. Entendeu? Aí o cara do lado de lá fala assim, e aí, man? Entendeu? Porque a gente ficava em cima do protocolo SOAP, conversando de um lado para o outro. Aí sopa, entendeu? Ficou opa, sopa, saca? Então, esse daqui é uma brincadeira. E aí, o mais comum hoje que a gente tem aqui é o provedor WSDL, né? É um jeito de transmissão de publicação de serviços que você padroniza a comunicação. É um XML diferenciado, com mais coisas, com namespace, né? Com algumas coisas nesse sentido. Com certeza, Facebook, Google e esses outros cenários aí, todos eles estão em cima de microserviços ou em cima de uma arquitetura distribuída. Não tem jeito. Inclusive, a Google alavancou a área, né? Isso aí a gente pode conversar. Se eu pegar a plataforma de Big Data com vocês, dá para a gente conversar sobre isso. Entendeu? Cara, a Google foi revolucionadora, entendeu? Para poder fazer isso. Entendeu? Porque ela criou o protocolo HTML, desculpa, né? Eu estava falando de programação. Ela criou o HTTP 2.0, ela melhorou o protocolo de comunicação baseado de segurança, entendeu? Um protocolo chamado SPID, entendeu? Ela revolucionou e trouxe banco de dados no SQL. De fato, quando ela lançou, a Amazon também tinha lançado o dela, então foram as duas empresas. Ela revolucionou o modelo de escalar de nuvem. Hoje, nós só temos essas coisas de nuvem, agradeço a Google, entendeu? Porque ela pagou, ela bancou. Ela foi lá no mercado, contratou pesquisador para resolver o problema dela de que toda hora ela tinha que ir lá e colocar mais uma máquina no cluster. Chegou uma hora que ela estava com um quarteirão inteiro, cara. Um quarteirão inteiro lotado de máquina. Porque a estrutura dela era vários monolíticos, vamos dizer assim. E ela precisava escalar isso daí. Então, ela fez tudo isso aqui, para a gente não entrar muito nesse assunto. Então, esse é o cenário aqui da Google, a Amazon, Facebook. São os players aí que mais influenciaram na nossa vida e vão estar aí marcados as próximas gerações por conta desses caras aqui. Né? Se você vê um menino hoje de 2 anos de idade mexendo no tablet e não conseguindo obedecer ao pai e à mãe para poder ir dormir, porque não dorme sem ver um vídeo, é culpa desses caras aqui. Beleza? Então, é isso. Observe que a Google foi lá na pesquisa, tá? Foi lá a nível de mestrado e doutorado para poder conseguir superar o problema de escalabilidade deles. Entendeu? Então, é basicamente isso. Então, o SOAP, né? O SOAP é isso, né? Vai chegar um momento que você registra no cartório, a negociação, e aí você tem aqui quem consome e quem publica, você tem aqui uma relação, e eles têm que comunicar em cima de algum protocolo. Aí eles comunicam em cima do protocolo SOAP. Entendeu? No caso do casamento, né, é só de um lado que manda, né? Não sei se vocês já aprenderam, mas o pessoal fala que depois que você casa, a mulher toma sua carteirinha de macho, né? Então, já vai aprendendo aí, beleza? É basicamente isso.
Vou voltar aqui, então, para o compartilhamento, para a gente voltar para o nosso lado de cá. Fala para o Bruno lá que funciona o compartilhamento, viu? É só ele parar de usar a Mint e essas coisas. Beleza, então trabalhando um pouco mais em cima do contexto, né? Tá, entrando mais no SOAP propriamente dito, ok? Ó, SOAP, ó. Do SOAP propriamente dito. Cada serviço pode ser definido como uma atividade específica, ok? Cada serviço vai ter lá o seu diagnóstico, o seu mapeamento todinho, onde ele nasce e até onde ele termina, o escopo dele todinho, ok? Você vai ter que fazer um mapeamento de todos os serviços. O mesmo pode ser comparado ao famoso brinquedo de Lego, lembra? Onde você pode utilizar as mesmas peças para inúmeros propósitos. Né? Então, no brinquedo de Lego aí é diferente de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, as pecinhas, elas encaixam no lugar que tem que ser. Você, teoricamente, né, não consegue encaixar uma pecinha em outro lugar. O desenho que vai aparecer vai ficar estranho, certo? Até encaixa, mas o desenho vai parecer estranho. No Lego, não. No Lego você tem umas pecinhas, né? É tipo robótica com Lego, né? Robótica com Lego é muito bacana, porque dá para vocês montar os componentes, construir um carrinho, construir uma série de situações, entendeu? Então, um exemplo é um serviço para consulta de produtos, que é criado apenas uma vez e pode ser utilizado em todo o sistema. Ele não precisa ser utilizado só na tela de produtos, entendeu? E eu não preciso ficar toda hora instanciando essa classe e tal, e fazendo um código gigante para poder utilizar ele. Entendeu? Eu posso pegar esse cara e conseguir fazer com que ele fique a nível de serviço. Eu tenho um serviço de consulta de produtos. O cara passa o código e eu devolvo o produto inteiro. O cara passa o ID e eu devolvo o produto. Entendeu? Seria basicamente isso daí. O produto ou a lista de produtos, né? O SOA, então, auxilia na resposta e na melhora de questões reflexivas de cenários, entendeu? O negócio é muito amplo e complexo, eu tenho que quebrar, entendeu? O serviço está fazendo muita coisa, eu tenho que quebrar, entendeu? Eu não posso existe uma parte da arquitetura SOA que trata só sobre acoplamento e coesão, ok? Então, nesse capítulo de acoplamento e coesão, fica lá muito claro que você não pode, entendeu, ter um serviço que faz mais de uma coisa. Porque senão você vai ter aí problema, mexe em um para 2, mexe em outro para 3. E aí você foge um pouco aí da reutilização de código, ok? Então, o problema de negócio seu muda constantemente. O seu legado é o centro do seu negócio. Nossos sistemas atuais são flexíveis. Podemos ter mudanças aí atribuídas a todo momento. As regras de negócio estão organizadas? Né? Nunca está, né? Uma lista de regras de negócio. Existe qualidade dos dados, né? Qualidade dos dados é coluna, tabela, um dicionário de dados. A base de dados ela está sanada, né? Ela está ali dentro de uma estrutura bacana, né? Onde é que tem e-mail? Existe apenas e-mails válidos, né? Onde é que existe data de nascimento? Existe apenas data de nascimento verdadeiras, né? Isso daí tá dessa forma. Porque uma coisa que existe na vida do software é que ele vai sofrer alteração, meu querido. Não tem jeito. Até esse cara consultar produto, ele vai sofrer alteração. Mais cedo ou mais tarde. Não sei. De repente o governo fala que agora é obrigado a informar o código EAN do produto. Entendeu? O código GTIM de um produto. Entendeu? O código, sei lá, de um produto lá do código do Mercosul do produto. E esse serviço não tem esses códigos, esses parâmetros. E aí você não consegue mais transmitir a nota fiscal eletrônica. E aí? Cara, quando lançou a nota fiscal eletrônica, foi uma correria de todas as empresas para poder atualizar todos os cadastros de produtos e colocar essas informações que eu acabei de falar para vocês. Entendeu? Porque não tinha SEST, não tinha CST, não tinha NCM, não tinha isso, não tinha aquilo. O produto, do ponto de vista da Cefaz, é um negócio gigante, com muitos parâmetros. Se você pegar uma nota fiscal eletrônica, você vai ver o tamanho que é o cadastro de um produto. A inserção de um produto dentro de uma nota fiscal. Entendeu? Agora, para o seu sistema lá, você precisava só do código, o nome, uma descrição e a quantidade que ele tinha no estoque, e essa quantidade ainda estava furada.
ok? Então, essa é a mudança que a gente traz para vocês aí da nossa necessidade, ok? Então, a gente entra no assunto da necessidade de existir uma governança SOA. Eu já estou falando isso desde o início, só que sem essa nomenclatura, entendeu? O que é uma governança? Uma governança, você tem a garantia de poder controlar, entendeu? De poder conseguir controlar ali todo o desenvolvimento e a operação do software, com todas as partes envolvidas. A informação, ela está o quê? Democratizada. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Entendeu? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, esse é o negócio. Eu tenho 2 cachorrinhos aqui, eles começam a lamber, e começa aquela coisa me incomoda, aí eu faço pss, aí ele para. Então, é basicamente isso. Eu preciso levantar requisitos, eu preciso planejar o requisito, eu preciso executar o requisito, eu preciso controlar esse requisito, eu preciso aperfeiçoar esse requisito a nível de processo, entendeu? E eu preciso gerar melhores resultados. Então, não tem jeito de você ir para uma arquitetura dessa sem fazer o cenário de governança. Se a palavra governança ainda não está no cotidiano, no dia a dia de vocês, abre um olho, tá? Governança Big Data, governança de dados, escritório de governança de dados, EGD, entendeu? LGPD, tá? Isso daí é algo que tem que estar no seu radar aí, infelizmente, né? São muitas coisas, mas tá aí. Cara, dar aula por videoconferência é complicado, a garganta corta. Olha meu copo de Street Fighter. É Honda. Que hora vai ser a hora do rango? Vocês querem parar ou querem ir até 10 direto? Vocês que sabem. É porque eu não olhei no horário, desculpa, viu, Zé? Já são 8h39, cara. Ô, minha broca tá grande. Por mim dá pra parar uns 15, 20 minutinhos só pra meter o rango aqui. Tranquilo, vou interromper a gravação agora.